Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Espero que vocês estejam bem, estejam em paz, tá? Para quem não me conhece, prazer, sou o professor Marcos Paixão, professor de vocês aqui da videoaula de ensino religioso. Diante disso, qual é o nosso conteúdo para hoje? Ciência e religião, tá? Esse é o nosso conteúdo para hoje. Então, espero que você pegue seu caderno de ensino religioso, escolha um local adequado, assim, sem muito barulho, para que você possa absorver o máximo de informações e que não haja tamanha interferência, tá? Aqui abaixo, segue meu e-mail, caso vocês tenham algum tipo de dúvida ou algo referente, e, ao mesmo tempo, informo a vocês que os seus professores estão aguardando as atividades. Então, façam as atividades, tudo bonitinho, tudo certinho, com letra legível, para que eles possam dar essa devolutiva para vocês, ok? Então, nosso conteúdo de hoje é ciência e religião. Qual é o objetivo dessa aula, professor? O objetivo é definir o que é ciência, quais são as suas características, definir o que é religião e quais as suas características. Após nós fazer isso, iremos, claro, né, relacionar como a ciência e a religião se formaram ao longo da história, mostrando, né, suas diferenças e semelhanças e automaticamente os seus embates. Na verdade, está mais para embate, está mais para conflito do que uma forma pacífica de se viver, tá? Então, vamos lá para os nossos acordos. Quais são nossos acordos? Sobretudo, a realização da atividade. Faça a atividade dentro do horário programado, responda, faça pergunta, escreva tudo bonitinho, tire uma foto e envie para o seu professor de ensino religioso. Esse é o nosso primeiro acordo. Qual é o segundo? Colocar aqui abaixo, pessoal, aqui abaixo, né, nos comentários, o seu nome, a escola de onde, aliás, a escola na qual você estuda, onde você mora, enfim, tudo bonitinho para a gente saber quem são esses alunos que estão nos acompanhando aqui nas videoaulas, beleza? Então, combinados da semana, da aula remota, é apenas esses aí. A atividade está lá no fundo, no caso, no fim desse vídeo. Logo em seguida, peço que assista essa videoaula. Vocês poderão estar utilizando como suporte tanto a videoaula para responder a atividade, como também a própria apostila. Ah, professor, mas só que eu não tenho uma apostila. Tenha calma. Peça ao seu professor ou à sua professora que ele encaminhará a apostila, tá? Para dar mais esse suporte ainda para vocês. Então, vamos lá. Primeiro aqui eu trago a definição do que é ciência. Então, o que é ciência? Vamos juntos? Vamos lá. Ciência é uma palavra que deriva do termo latino scientia, cujo significado era conhecimento ou saber. Então, aqui eu já tenho uma definição do que é ciência. Então, ciência é uma palavra que deriva do termo latino scientia, cujo significado era associado, né, como conhecimento e saber. Então, aqui nós temos, pessoal, a primeira característica, tá? E a primeira definição de ciência. Ou seja, ciência é sinônimo de conhecimento e saber, tá? Atualmente se designa por ciência todo o conhecimento adquirido através do estudo ou da prática, baseado em princípios certos. Então, vejam só, aqui já temos duas definições. Uma definição, né, enquanto a palavra terminologia, né, significa conhecimento e saber, porém, ao longo do tempo, essa ideia de ciência ela foi sendo ressignificada, ou seja, ganhando novos olhares, novos significados, tá? E hoje, a nível, né, de noção, ciência significa conhecimento adquirido através do estudo ou da prática. Então, se um sujeito ele desenvolve ali uma pesquisa, por exemplo, sobre Itabaianinha, sobre o processo histórico e cultural, então ali nós temos um conhecimento histórico e, ao mesmo tempo, um conhecimento científico, a qual esse pesquisador, esse sujeito, teve como base princípios científicos, tá? E esses princípios científicos é o que denomina a ciência. Temos aqui a definição de ciência. Antes de mais nada, eu gostaria de trazer para você o seguinte:
pense a ciência tem como a principal base a razão, ok? A ciência tem como principal base a razão. A ciência é uma forma de conhecimento sistemático que pretende criar e descobrir o que ainda não conhecemos, que pretende criar e descobrir o que ainda não conhecemos. É uma procura sem fim de conhecimento sobre o universo e o seu funcionamento. Então, essa questão de ciência se trata de um conhecimento sistemático e que essa ideia de ciência também, a todo tempo, está sempre em busca, sempre à procura de algo. Não existe uma ciência neutra, tá? Parada no tempo, pelo contrário. A todo tempo, a ciência visa buscar trazer um conhecimento que até então não conhecíamos, ou seja, uma nova informação, fazendo ali descobertas sobre o universo, ou se não, sobre o seu funcionamento, tá? Ainda estamos na ideia de ciência. Com a ciência, o homem passou a compreender o mundo que o rodeia e o saber controlar fenômenos que acontecem nele, como os fenômenos naturais, tornando assim o mundo humanizado, servindo o mais possível às suas necessidades. Então, aqui é a contribuição da ciência na vida do homem. Se eu sei que a ciência é sinônimo, né, tem como definição saber, conhecimento, e está a todo tempo, né, em busca de novos conhecimentos, de novas informações, qual é a contribuição da ciência? Então, a ciência tem como contribuição para as nossas vidas enquanto sujeito, tá? Trazer informações sobre os fenômenos naturais, tornando assim o mundo mais humanizado. Porém, ao mesmo tempo, é por meio da ciência que a gente faz a todo tempo descoberta. Seja descoberta do nosso corpo humano, seja descoberta, né, do nosso meio onde nós estamos residindo, seja descoberta na economia, na política, na história, na ciência, na cultura, tá? Então, a todo tempo, a ciência está sempre se renovando e trazendo para a sociedade informações pertinentes sobre o próprio sujeito em si, e que vai contribuir para o sujeito. Qual é o principal elemento da ciência que eu falei deixante? A razão. Então, a ciência, ela é norteada da razão, tá? A ciência, ela trabalha com a ideia de razão, ok? Não necessariamente com a fé. Quando se fala de fé, aí já não é mais necessariamente uma ciência, é a religião que defende, né, que tem como base a fé. Então, a base da ciência é a razão, é o pensamento racional. Então, se uma questão, se tiver o certo e o errado, a ciência vai analisar de acordo com a razão, tá? E não necessariamente de acordo com a fé que a pessoa acredita. Ciência não envolve com fé, envolve sim com a razão, tá? Então, temos aqui as primeiras definições e características da ciência. Agora, a gente vai para a definição de religião. Até porque essa definição eu já venho trabalhando aqui com vocês há muito tempo, é mais fácil, né, para vocês. Então, religião é a atitude de uma pessoa em relação ao sagrado. Definição de religião. Religião deriva do latim religare, que significa religação com o divino. Então, qual é a definição de religião? É justamente a relação entre o sujeito e o sagrado. Religião se define como uma relação, uma interligação entre o sujeito e o sagrado. Essa definição engloba necessariamente qualquer forma de aspecto místico e religioso, abrangendo seitas, mitologia e quaisquer outras doutrinas ou formas de pensamento que tenham como característica fundamental o conteúdo metafísico, ou seja, além do mundo físico. Olhe, pessoal, aqui já mostra que essa ligação entre o sujeito e a religião é por meio da fé, tá? Automaticamente, da forma que você acredita em um determinado objeto sagrado, ali existe a religião, a fé, ok? Então, por exemplo, se você acredita na existência
do Criador? É razão ou é fé? Fé. Mas você tem razão, de acordo com suas crenças e com as suas convicções de mundo, você tem razão. Mas não aquela razão que de fato é da ciência. Vou explicar mais isso para daqui a pouco no instante. Tá? Então, da antiguidade, passando pela Idade Média e alcançando a Idade Contemporânea, a fé e a razão é um tema bastante controverso. O que é que eu estou tentando dizer aqui para vocês? Que desde os primeiros contatos, né, desde as primeiras civilizações lá na Antiguidade, passando pela Idade Média, Idade Moderna e até a Idade Contemporânea, a fé representada aqui, né, representando a religião, e a razão representando a ciência, é um tema bastante complexo e, ao mesmo tempo, polêmico. Mas por que é polêmico? Mas o que é fé? E a razão? Podemos conciliar fé e razão? E como? É baseado nessas perguntas e baseado na definição que eu mostrei para vocês entre fé e razão, que agora eu vou mostrar para vocês na prática, tá? No nosso dia a dia, melhor dizendo, como a fé e a razão ela está presente. Beleza? Ó, então aqui, esse primeiro personagem, ele representa o quê, pessoal? A religião ou a ciência? A ciência. Se aqui representa a ciência, automaticamente ele está alinhado com a razão. E aqui, pessoal, representa, ó, e o objeto, né, no caso aqui, a Bíblia Sagrada, representa a religião. Se a religião, a fé, ok? Então, há sempre esse embate, esse conflito entre a religião e a ciência. Mas só que não é um debate gerado do agora. Na verdade, é um debate histórico aí que exige todo um processo, né, ao longo de diversas etapas, onde a ciência se bateram de frente ali, os pensamentos, o pensamento da ciência e o pensamento da religião se bateram de frente, tá? E automaticamente, quando ambas se chocaram, geraram diversos reflexos na sociedade, diversas contradições, diversos antagonismos, e que hoje ainda esse choque existe, inclusive nos dias atuais. Aqui eu trouxe esse mapa conceitual para que vocês conseguissem observar a ideia de fé, razão e ciência. Vejam só, quero que vocês prestem bastante atenção aqui e siga o mouse, beleza? A gente já sabe, ó, primeiro aqui, fé. A fé, ela basicamente vai de encontro, ou seja, se choca, ou seja, né, é diferente da ideia de ciência, não é isso? Ó? A fé, ou seja, versus ciência, tá? Repetindo, a fé versus ciências, beleza? O que é que nós temos na fé? Acreditar, esperança, futuro invisível. Então, as pessoas que têm fé acreditam, né? Têm essa esperança de dias melhores, né? Acreditam em um futuro próspero, tá? Porque a sua fé eleva a isso. Mas a ciência não. A ciência não vai pelos caminhos da fé. A ciência cria a sua própria linha, a sua própria história. A ciência só vai dizer que só existe algo através da observação, se mostrar prova, se tiver demonstração e repetição. Vejamos. Muitos, trazer apenas um exemplo aqui, tá? Até então, muitos diziam, né, que a Lua, por exemplo, né? Muitos diziam que a Lua que não existia vida, tá? Não existia vida em um outro planeta, né? Existe aí essas observações que as pessoas, que a ciência, né? Enfim, está tentando comprovar. A fé até então diz que não existe vida em um outro planeta. A fé, tá? Mas a ciência está tentando aí, por meio de observações, né, para juntar provas e demonstrações para ver se de fato existe ou não existe vida em um outro planeta. Lembrando que vida, pessoal, não é apenas o ser humano, não, tá? A partir do momento que tiver uma planta
ou que tiver uma mata, que tiver algum tipo de animal, ou algum tipo de organismo, ou bactéria, ou vírus em um outro planeta, já pode ser entendido como vida, tá? Então a ciência está por esse processo de observação. Então, diante disso, temos aqui a ciência, ela tenta provar, ela só vai dizer algo depois que ela comprova que de fato aquilo existiu. Depois que ela comprova que algo aquele existiu, aí sim, aí você olha ali, existiu. Então, diante disso, é uma ciência, é a razão. Mas tanto a razão, aliás, perdão, tanto a fé como a ciência, ambas têm razão. Se eu perguntar para vocês, pessoal, você acredita em Deus? Você vai dizer assim, sim, professor, eu tenho razão. Eu acredito, eu tenho razão. Vou mostrar aqui na Bíblia que Deus existe. Ok. Então, você tem a razão. Se eu perguntar a um cientista, também assim, a ciência tem razão? Sim, eu vou mostrar aqui para vocês que a ciência tem a razão. Então, ambas, tanto a fé como a ciência, têm a razão. Tem razão. Tanto a religião como a ciência têm razão. Ambas têm razão. Dentro de suas categorias, dentro do seu próprio grupo, tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Um embate histórico que até hoje muitos historiadores e pesquisadores têm essa dúvida. E, por mais que a teoria criacionista já caiu em descrédito, mas existem ainda alguns pesquisadores e religiosos que acreditam no criacionismo. Então, vejam só. Aqui, pessoal, são duas teorias, tá? Teorias, dois pensamentos. Pensamento criacionismo e pensamento do evolucionismo. Essas duas teorias tentam explicar a origem do ser humano. Como o primeiro ser humano surgiu. É isso que ambas tentam explicar. Como o ser humano surgiu. A lei criacionista, ela representa, é abalizada, é alinhada pela religião, tá? Então, segundo a lei criacionista, né, acredita aí na existência do Criador, Deus criou o homem e os demais seres vivos já na forma atual há menos de 10 mil anos. Lei criacionista. Criacionista, abalizado aí, pessoal, pela religião. A lei evolucionista, ela é baseada na ciência, tá? A ciência desenvolveu diversos estudos e observações na tentativa de comprovar que o homem surgiu de forma gradual e por meio de transformações, e que quem criou o homem não foi necessariamente Deus, não foi necessariamente o Criador. O evolucionismo, o homem e os demais seres vivos são resultados de uma lenta e graduação transformação que remonta a milhões de anos. Quem criou essa teoria aqui foi Charles Darwin. Então, aqui é a lei darwinismo social, ou melhor dizendo, o evolucionismo. Qual é a grande questão dessas duas teorias? Que existe um choque entre as duas. Um choque entre a ciência e um choque entre a religião. Porque a religião tenta explicar como o homem surgiu. E a ciência tenta explicar como o homem surgiu. Automaticamente divide o que, pessoal? A sociedade. A sociedade fica dividida. Não sabe se acredita na existência que o homem surgiu através de Adão e Eva, ou se não, se o homem surgiu através de uma evolução histórica, tá? De uma evolução de forma gradual, de uma evolução aí de acordo com o contato dos seres humanos, com o contato de vírus e bactérias. Beleza? Então, vejam só outra questão. A teoria do Big Bang. A religião diz, né, de acordo com seus ensinamentos, que Deus criou o planeta Terra. Isso aí é a visão da religião. Já a ciência vai dizer que o planeta Terra, ele surgiu, ele foi criado pela teoria do Big Bang, né? Uma explosão que teve no universo, formando aí as partículas por meio de determinadas partículas. A junção dessas partículas formou aí o planeta Terra. Então, nós temos duas explicações sobre um mesmo fato, mas que essas explicações elas se chocam a todo tempo. Então, a ciência e a religião acabam transcendendo, ou seja, refletindo isso em nossas vidas.
Um exemplo aqui fácil, pessoal. Religiosas, aliás, perdão, e agora no mundo ainda dominado pelo Covid-19? E agora, no mundo ainda dominado pela Covid-19, como se encontra a ciência e a religião? São inimigas, estranhas ou parceiras? Nós estamos vivenciando o quê? Um contexto de pandemia da Covid-19, tá? É isso que nós estamos vivenciando. Aí eu gostaria de saber, hoje, nos dias atuais, como a ciência e a religião explica a Covid-19. Certamente vocês já ouviram alguns relatos de que de algumas pessoas, né, de alguns adeptos, de algumas pessoas que frequentam determinadas igrejas, dizendo que a religião, ela surgiu, aliás, perdão, que a Covid-19 surgiu por causa do quê, pessoal? Do pecado humano. Então, vejam só aqui. A Covid-19, punição divina. As pessoas religiosas ao longo da história costumavam ver pragas, ou seja, pandemias, doenças, enfim, como a manifestação da vontade divina, como uma punição pelo pecado e uma advertência contra a negligência. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que, devido ao pecado do homem na sociedade, Deus, ou se não, como uma forma de castigo divino, foi enviado para o homem aquela doença. Então, nesse caso, significa que, de acordo com essa ideia aqui, que a Covid-19, ela veio como uma forma de castigar o homem. Essa aí é a visão de alguns, repetindo, de alguns religiosos de determinadas religiões. Não é todos, mas é de alguns religiosos de determinadas religiões, tá? Que certamente vocês já ouviram algo referente, que a doença da Covid-19, o vírus, ele surgiu por causa do pecado humano. Essa aí é a explicação do viés religioso, beleza? Já, pessoal, o viés da ciência vai dizer que, olha, a Covid-19, ela surgiu por causa das práticas culturais e sociais do homem. O modo de viver, o modo de sentir, o modo de apreciar, ou seja, a vivência do homem. Então, as práticas sociais no sentido de que o modo, os hábitos, as crenças que o homem, né, e automaticamente o próprio meio ambiente, a geografia, influenciaram para que a pandemia surgisse. Nesse caso, é a explicação da ciência. Mais uma vez, a ciência e a religião se embatem. A ciência e a religião se embatem. Onde muitos dizem que a Covid-19 é a anunciação da chegada de Deus. Já a ciência não diz isso. A ciência fala o quê? Não é a chegada de Deus. Significa que as determinadas práticas do homem levou à formação da Covid-19. Como eu falei para vocês, mais uma vez, a ciência se bate com a religião, tá? Agora a gente vai para o nosso momento da atividade. Primeiro, é apenas uma questão, na verdade, né? Elabore um texto relatando a opinião da religião e da ciência sobre a pandemia da Covid-19. Vocês poderão estar utilizando como base essa aula, ou se não, como também a apostila, tá? Ou se não, vocês podem estar pesquisando, caso vocês tenham acesso à internet, claro, vocês têm acesso, né? Vocês estão assistindo a videoaula, então vocês podem estar pesquisando, pessoal, aí na internet, qual é a visão da religião sobre a pandemia de Covid-19? Qual é a visão da ciência sobre a Covid-19? Aí vocês vão produzir um textozinho, beleza? Do mais, pessoal, é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu sei que o assunto é um pouco complexo, ciência e religião, mas tem que ser debatido sim, para que a gente tenha essa noção que se trata de dois aspectos diferentes, mas que uma complementa a outra em um determinado momento. E que ambos os lados têm que ser respeitados de acordo com suas características, com seus adventos. Beleza? Então, do mais, essa frase é que eu termino a aula de hoje. Esta é uma ótima semana para fazer tudo dar certo. Fiquem em paz, fiquem bem. Espero vocês na próxima aula. Não esqueçam, galerinha, de fazer a atividade e valeu!